Bom dia. Cadê as câmeras? Ligada? Gente. Galera, cadê as câmeras? Desistiram? Nível de maturidade. Ah, legal. Não julgo, faria o mesmo. Cadê a galera? Meu Deus do céu, você tá com vergonha ainda? Não superou isso, não? Galera, bora. Ninguém tá ligando mais, não? Acabou? Ligar a câmera? Cadê Diana e Manel, sempre firme e forte? Manel almoçando, cadê? Não, tá aqui não. Ah, meu Deus do céu. Fala pro tio Danilo ligar para todo mundo de novo. Ligar para papai, mamãe. Na reunião com os pais pelo Zoom. Isso é legal. Ok, sessão de turismo. Nós paramos na correção dessas dados aqui, não foi isso? Que página que é? 33. Página 33. Professor, eu não sei se é a minha internet, mas toda hora seu vídeo, sua voz tá travando. Ah, tá ruim assim? Também. É, então é a sua internet, professor. É a minha, então. Peraí, deixa eu mudar aqui, então. Tem um menino gritando ali dentro, também ali embaixo, ali, né? Tá pela hora. A menina gritando agora. Voltei? Voltou. Voltei? Ah, beleza. Tá compartilhando aí? Atividades? Sim. Voltou tudo aqui. Peraí. Agora tá compartilhando os slides. Aham. É porque eu pus para apresentar e voltou lá do início. Vocês já viram o jornal anterior? Aqui. Então, atividades sobre turismo, né? A gente tem, nos anos de 1990, a sociedade, página 33. A sociedade sentiu uma acentuada mudança em termos comportamentais, com o aumento do rendimento das famílias, o crescimento das economias, as novas tecnologias de transporte e comunicação. Tá, início dos anos 1990.
As viagens tornaram-se mais acessíveis aos cidadãos comuns, que permitiu sua popularização e, consequentemente, facilidade de deslocação. Viajar é, nesta época, um bem adquirido presente no cotidiano e na vida das pessoas. É bem bom associar esse período de 1990 ao contexto global, né? Fim de Guerra Fria, economias emergentes, tal, beleza. O trecho remonta ao momento histórico que nasceu a maior modalidade turística existente na atualidade, que é, então, qual é a maior modalidade que existe de turismo? É o turismo de massa, né? Aquele turismo onde você vai ter um deslocamento de grupos não específicos. Por exemplo, turismo de sol e mar, né? O turismo que vai qualquer tipo de pessoas mais velhas, pessoas mais novas, enfim, diferente do turismo de comércio, por exemplo, do turismo comercial, né? Então, a gente tem, que são dois. O turismo é uma atividade marcante nas sociedades pós-industriais, a gente faz uma referência à Revolução Industrial, um fenômeno econômico, político, social e cultural, dos mais significativos que se originou e se desenvolveu com o capitalismo. Ele tem representado, nas últimas décadas, como uma das mais promissoras atividades econômicas mundiais, geradora de postos de trabalho e de divisas. Um dos motivos pelos quais o turismo é importante se deve ao fato de que essa atividade contribui para preservação de comunidades tradicionais, implementação de políticas de proteção ambiental, manutenção de qualidade de emprego, diminuição de violência nos países emergentes, distribuição de renda para classes populares. Então, eu vou colocar a resposta, depois eu vou explicar. O que a gente tem, galera? Poderia confundir essa resposta, não sei se vocês poderiam confundir, mas eu penso que a dúvida seria em preservação das comunidades tradicionais, né? Pensando em atividades turísticas, de visitação, por exemplo, aldeias indígenas. Só que a partir do momento que você cria um vínculo, um contato entre pessoas de fora, as comunidades mais isoladas, você vai pelo contrário, você vai acabar criando um processo de intercâmbio cultural que possa vir trazer prejuízos àquelas tradicionalidades impostas a determinados locais. Então, o turismo, ele não vai manter a quantidade de empregos em determinadas regiões, porque não é todo mundo que vai conseguir atuar na indústria do turismo. E a manutenção da a diminuição da violência nos países emergentes, elas não vai acontecer em decorrência de atividades turísticas. Um exemplo, Porto Seguro é uma das regiões mais visitadas da Bahia e é uma das mais violentas do país. Né? Então, o fato de ser visitado Porto Seguro não vai fazer com que a violência diminua ali. Por que isso não vai acontecer? Uma das razões é a questão última aqui, ó, a distribuição de renda para as classes populares. Muitas vezes, quem explora a indústria do turismo são grupos empresariais muito ricos que muitas vezes, a maioria das vezes, nem é daquele local, né? Tem apenas Mas, tipo assim, imobiliários. não ajuda a criar empregos? Porque, tipo assim, por exemplo, em Porto Seguro, a maioria da população vive do turismo, direto ou indiretamente. Mas a gente está falando de emprego formal, né? Entendeu? Porque quando você você cria uma marginalidade de emprego, aí você deixa de entender aquilo ali como uma questão benéfica, no caso da distribuição de renda para classes populares, fica tudo uma questão só. Você pega Porto Seguro, por exemplo. Os empregos nos resorts, por exemplo, na grande maioria das vezes não são ocupados por locais, por moradores locais. São pessoas de fora, pessoas que fizeram cursos de hotelaria e turismo, tal, que vão trabalhar naqueles resorts ali. Então, os empregos para aquelas comunidades locais não vai ser ampliado porque eles não vão ter qualificação suficiente para ocupar esses postos de emprego. Você pega cidades no Caribe, por exemplo, né? Muitas vezes o emprego que o turismo vai gerar não vai ser acessível àquelas pessoas ali. Entendeu? Entendeu? Sim, professor. Vamos lá. Questão 3. O mapa a seguir mostra um fluxo decorrente da atividade turística em 2016, né? A gente tem um fluxo aqui e tal. Quais são os destinos, continentes e regiões mais visitados pelos viajantes internacionais? Eu não coloquei as regiões, não, coloquei só os continentes, aqui fica mais fácil. Tá. Peraí, isso. A gente tem a Europa, a Ásia e Ásia e Pacífico, que é essa regiãozinha aqui, e, por fim, o continente americano. Vale ressaltar que o continente americano vai receber muito turista aqui na parte norte, aqui
Estados Unidos, principalmente, vai ser muito visitado. Estados Unidos como um todo, não só os parques temáticos da Flórida, mas Estados Unidos como um todo, a Flórida, a porção oeste também é muito visitada. A gente vai ter o Sudeste Asiático, que por questões econômicas e questões históricas também, e o continente europeu, que é o mais visitado. Beleza. Se o mapa apresentasse a regionalização norte e sul, concebida a partir das diferenças socioeconômicas após o fim da Guerra Fria, como você acredita que estaria a distribuição das chegadas dos turistas internacionais? Então, se a gente tivesse aquela linha dos países norte e países do sul, que corta o mundo aqui, faz a voltinha na Oceania, lembra? A gente estuda essa divisão estabelecida após o fim da Guerra Fria. O que a gente teria? A gente teria a concentração de turistas chegando nas partes dos países norte, muito maior do que os turistas chegando aos grupos de países que compunham os países do sul, nessa divisão. Então, o nível de desenvolvimento econômico, ele também vai influenciar na entrada de turistas. Na entrada de turistas, parece que travou. Na entrada de turistas aí. Tranquilo? Questão do bato. Peraí. Quando a bicicleta carrega... Com a bicicleta carregada, cada dia você vai cobrir 50, 60, às vezes 70 e poucos quilômetros, como não se pode passar grandes distâncias no dia só, você vai ter que parar em pequenos povoados. Em vez de passar direto de uma cidade turística a outra, sem prestar atenção, você vai poder conhecer cada estrela da constelação do seu mapa final. E depois lembrar da ponte daquela vila sobre a qual ninguém nunca ouviu falar, os cabritos, os rios onde você tomou banho. Talvez você conclua que o mais lindo se esconde do óbvio. Então, de acordo com a autora, que em seu livro relata a travessia da Península Ibérica, Portugal e Espanha, em cima de 2 rodas, pode-se conhecer por meio da bicicleta as regiões visitadas de uma forma diferente. De que modo diferente é esse? Então, ela vai relatar que viajar de bicicleta talvez seja mais interessante, porque você vai encontrar caminhos antes não comentados, antes não falados. Então, uma viagem de bicicleta permite a percepção de um espaço geográfico muito mais aguçada do que outros meios de transporte. Aspectos naturais, culturais, sociais podem ser vivenciados ao viajar de bicicleta, porque você está em um processo de interação com aquele meio, Ao invés de você pegar um carro e deslocar de uma cidade para outra, um avião, um trem-bala, que é o caso de ser possível na Europa, você vai fazer esses caminhos de bicicleta vai ser mais viável para você conhecer lugares mais específicos. Vamos lá. Isso aqui na minha frente. Aqui. Já deu a resposta. Já, aí. Vai falar da cidade do Rio de Janeiro, vai falar da categoria de turismo, texto mostra a resposta, mesmo poupar de ler esse texto grande aí. O texto mostra que o Brasil é um país que possui rico potencial para o desenvolvimento das atividades turísticas. Sobre a modalidade turística presente no país, é correto afirmar que o Rio de Janeiro e São Paulo são grandes destaques da indústria do turismo apenas por causa da sua diversidade natural. Não, São Paulo, principalmente, atrai muita gente para o turismo comercial, o estado do Sudeste são referência no turismo religioso em virtude da festa do Círio de Nazaré. Esse Círio de Nazaré aconteceu lá na região norte do Brasil. Entre os estados brasileiros que compõem a região Sudeste, São Paulo lidera a preferência do destino turístico do Brasil. Essa é a resposta. A riqueza histórica do Brasil justifica a grande procura dos visitantes para a prática de turismo cultural. Modalidade mais importante para o Brasil não é a gente tem o turismo de praia como mais importante. O turismo rural é destaque nas cidades de Angra dos Reis e Bombinhas. Não é porque Angra dos Reis é um turismo de sol e praia. Então é a letra C de cabra.
Muito bom. Alguma dúvida? Ô, Clara? Oi. Essa questão 2 aqui, ó, aqui a resposta está falando de manutenção da quantidade de empregos, né? Então, o turismo ele pode até ampliar realmente o emprego, mas a resposta fala em manter aquela quantidade de empregos. Entendeu? Quando eu expliquei para você, eu tinha lido errado também. Ele vai poder até ampliar aquela quantidade de empregos, né? Ele não vai só simplesmente manter, entendeu? Entendi. Porque, tipo assim, né, o turismo tem um determinado o ápice, digamos, o verão ou o inverno em determinada cidade. Então, não é uma manutenção constante. É tipo isso? Exatamente. Uhum. Ela não vai manter aquilo ali. Ela pode até ampliar em determinados momentos. Manter, o que mantém emprego, isso é uma coisa bem importante quando a gente vai entender. Até o próximo conteúdo nosso, que é sobre o comércio, a coisa que vai manter emprego e vai aumentar a demanda de mão de obra e vai fazer com que a economia cresça de maneira progressiva é o processo de industrialização. Eu já falo de comércio e falo mais ou menos sobre isso. Ele vai manter uma atividade que ela é contínua, a não ser que a gente tenha crises financeiras ou problemas de ordens energéticas de matérias-primas. Entendeu? Alguma dúvida? Posso seguir? Posso deixar? Wesley, Oi. você pode voltar na questão 3, letra B? Posso. Deixa eu voltar aqui, então. Dá para ler desse jeito? Eu preciso ampliar. Dá para ler. Obrigada. Vamos para o segundo slide aqui, capítulo 10. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos para o capítulo 10, falar do comércio. Oi. Alguém falou alguma coisa? Cara, eu fico tão feliz quando alguém fala alguma coisa. Qualquer ruído, eu acho que alguém falando comigo. Saudade daquela confusão na sala de aula. Oh, meu Deus. Cadê a Ô, gente? Cláudio, Oi. você vai querer que a gente faz as atividades online? Aquelas de Então, SAS? pois é. Eu conversando com o Danilo, como eu não tinha pedido para vocês fazerem, na verdade, eu tenho uma justificativa para não ter pedido, porque eu penso que para vocês corrigirem é mais fácil se vocês estivessem com elas no livro. Só na hora da gente corrigir, você tem que ficar abrindo o material, não sei como é que ia ser possível. Aí ele me falou que a gente ia ver como é que a gente fazia para saber quem é que está fazendo essas atividades. Entendeu? Aí deixa eu discutir com ele essa semana, depois eu dou um feedback para vocês nas próximas atividades. Tá bom, então. Obrigada. Por nada. Galera, o capítulo 10, ao invés de eu fazer slides para vocês, eu fiz diferente. Se a metodologia não agradar, vocês me falam que a gente vai se adequando. Vocês imaginam o desespero que a gente fica sem saber se vocês estão aprendendo ou não, se está dando certo ou não. Eu fiz o print do livro e fui marcando aquilo que é importante. Vocês podem pegar o livrinho de vocês e ir marcando também aí. Marcar? Aí depois vocês dão um feedback aí se assim tá bom, se vocês querem que eu volte no slide. Eu acho que às vezes o slide fica cansativo, a ideia é vocês anotarem. Eu acho que vocês estão anotando também, né? Eu gosto mais desse jeito aí, de marcar. Aí, ó, já tá vendo? Já tem uma coisa boa. Então vamos lá. Nós vamos falar do comércio, né? Fluxo de mercado único. Oi? Que página? Página 39. 38 e 39. O livro de vocês tem uma imagem que é massa pra caramba. Oi. Mas depois você vai vai disponibilizar esses slides pra gente? Posso mandar se vocês quiserem. Tá bom. Tá? Eu só Tá fiz só até a página. Oi? Eu quero. A ideia é vocês ir marcando. Eu fiz só até a página 41, porque a gente tinha correção e ia dar tempo de falar sobre tudo. Mas aí eu mando de hoje, depois eu mando de novo a continuidade até o final do capítulo. Esse é um capítulo mais longo, a gente vai ter mais coisas para falar e tem umas coisinhas mais complicadinhas para explicar. Na imagem do livro de vocês,
tem a imagem de um forte de uma cidade chamada Dubrovnik, na Croácia. A imagem Game of Thrones, que todo mundo assistiu Game of Thrones, menos eu. Eu me senti um alienígena quando esse trem acabou, que todo mundo estava chorando, eu nem sabia o que era, mas tudo bem. Nunca nem vi também. Enfim, essa imagem, galera, ela é bem interessante porque é uma fortificação, né, de uma cidade, que essa cidade vai desenvolver em torno do comércio, né? Comércio marítimo aí. Beleza. Recursos... Beleza. Essa cidade vai se desenvolver em torno do comércio marítimo. Bacana. Então, o comércio é uma das atividades mais antigas que existem no mundo, assim. É o comércio que vai proporcionar o surgimento de cidades e dessa organização da dinâmica social que a gente conhece. Lembra que a gente estudou sobre espaço rural, espaço urbano, a dicotomia entre os dois espaços, as diferenças? Então, a atividade que vai mover isso aí, que vai influenciar isso aí, é exatamente a atividade comercial. De maneira reflexiva, filosófica e pensativa, o comércio é a atividade mais importante que tem nas nossas vidas. Porque, assim, tudo que a gente faz vai girar em torno da questão comercial, de comprar e vender alguma coisa, né? Um dos maiores problemas do nosso evento da pandemia não é nem o fato de afetar os meios produtivos, é o fato de afetar a indústria do consumo, afetar o comércio. Porque se você não vende, você não precisa fabricar, que ninguém vai vender, vai comprar, né? Então, o comércio, ele participa dessa dinâmica, ele é ativo dentro dessa dinâmica da construção das cidades. Então, o comércio pode ser definido como a troca e compra e venda de alguns produtos, mercadorias ou valores. Então, o comércio, ele não é só necessariamente um produto. Quando você vende um serviço, quando você vende um aplicativo, quando você vende dinheiro, né? Por isso que a gente tem as cotações de dólar como um padrão importante para a economia, você está praticando uma atividade comercial. A gente vai ter uns processos de troca, de escambo, depois vai ter o surgimento da moeda. Pá. A gente vai ter um período na nossa história, um período muito longo, em que o sistema feudal era o sistema que organizava as sociedades, aí principalmente na Europa, que era o centro do mundo, né? Até o século XV, a Europa era o centro do mundo, era quem organizava o mundo. Dentro dessas ideias dos sistemas feudais, a gente não tinha uma atividade comercial de maneira relevante, de maneira intensa. Por que a gente não tinha? Porque o sistema feudal ele era uma organização autossustentável. Você tinha uma área ali onde o senhor feudal administrava aquela parada toda, tinha um monte de gente que morava naquela área, que produzia as coisas, comia, uma parte ia para a casa grande, outra coisa, enfim. Era um sistema autossuficiente que não tinha um excedente de produção. Se você não tem um excedente de produção, tudo que você produz, você consome, você não tem uma atividade comercial. Bacana? Essas organizações feudais, ela vai chegar no limite. Eu sempre falo que esse negócio de estudar sistemas políticos e econômicos, a gente precisa de uma maturidade bem interessante para a gente entender que os sistemas políticos e econômicos eles vão entrar em crises. Por exemplo, esse Covid agora está mostrando para a gente que o capitalismo ele tem, não é que tem um limite, mas ele precisa de algumas readequações que a gente vai ver no decorrer aqui. Essas relações de dependências muito intensas, elas vão gerar problemas que antes ficavam concentrados com o povo, agora elas se expandem de maneira globalizada. A gente vai falar disso lá na frente. Então, o sistema feudal, ele vai entrar em declínio, vai entrar em decadência, vai ser começado a discutir, a ser discutido, a ser questionado. Então, você vai começar a ter uma intensificação de atividades comerciais, né? Porque as áreas ocupadas por senhores feudais começam a ser áreas produtivas, que vai produzir com excedentes de produção, pessoas vão embora para as cidades, para os burgos, né? Cidades protegidas por muros, e vai começar a intensificar o comércio ali. Aí, essa época é quando a gente começa a ter o surgimento daquelas cidades importantes, de Constantinopla, ali no Mar Mediterrâneo, criando áreas comerciais na Europa. Então, esse período, a gente começa a ter a formação de cidades, pessoas indo para as cidades, pessoas vivendo de atividades comerciais, pessoas que vão lá de Gênova, por exemplo, comprar mercadorias para levar para o centro da Europa para vender, pessoas que vão no Mar Mediterrâneo praticar uma atividade comercial e levar para outras áreas. Então, você começa a ter o quê? Um processo de interação e um processo de comercialização. Esse processo de comercialização,
ele vai começar a fazer as cidades crescerem, porque mais pessoas vão ir para as cidades, né? O contexto europeu, ele sempre vai ser preponderante, por quê? Porque a nossa organização de civilização, a nossa brasileira e de boa parte do mundo, ela nasce a partir da Europa. Então, a partir da expansão comercial da Europa, que a gente vai ter as influências no continente americano, né? Beleza. Então, a gente tem século XII, a crise no feudalismo, ou a expansão da atividade comercial, o comércio marítimo se intensificando, as relações entre as pessoas e as cidades se intensificando, e o crescimento das cidades. Muito bem. Então, a gente tem o início de um processo de expansão comercial. Beleza. A expansão do comércio global. Toda vez na vida de vocês, que vocês vão estudar sobre grandes navegações, for estudar sobre indústria, estudar sobre comércio, sobre sociedade, vocês sempre vão se deparar com esses termos, sempre vão se deparar com esses processos históricos de grandes navegações, de revolução industrial. Por quê? Porque tudo é influenciado por esse processo. Você tem na Europa uma quebra do sistema feudal, você vai ter as monarquias estabelecidas, né? Você vai ter um desenvolvimento daquelas monarquias e um empoderamento das monarquias na Europa, que vai se sustentar e vai acumular riquezas por causa do domínio comercial, por causa do domínio das atividades comerciais ali. Beleza. Então, você tem, do século XII ao século XV, a expansão dessas monarquias e o crescimento econômico dessas monarquias. Tá, beleza. Século XIV, século XV, você começa a ter a expansão desse comércio pelos oceanos. Essas monarquias, essas empresas, esses governos monarcas começam a expandir os seus mercados pelos oceanos, a fim de criar novas rotas comerciais, a fim de dominar outros entrepostos comerciais. Aí vai ter o surgimento dos entrepostos lá na África, na Ásia, aí começa a ir para outras terras, outros mundos. Bacana. Você começa a buscar novas mercadorias, você começa a buscar novas matérias-primas, você começa a intensificar o processo de comércio pelo mundo. Por quê? Porque as pessoas mais poderosas dessa época, e é bom a gente associar isso. Por que eu quero dominar o comércio? Porque quem era poderoso dominava o comércio. Se eu perguntar para vocês assim, o que vocês queriam dominar hoje na vida de vocês? Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa vai falar assim, ó, eu queria dominar muito o conhecimento sobre tecnologia. Eu queria muito voltar 20 anos atrás e ter inventado o Google. Eu queria ter inventado o Google. Por que eu queria ter feito isso? Porque a pessoa que domina a tecnologia hoje, ele é uma das pessoas mais poderosas do mundo. Então, o cara que dominava o comércio no século XV, a monarquia, a empresa, o grupo social, era o mais poderoso do mundo, certo? Porque era isso que dava o poder econômico para ele, isso que fazia ele acumular riqueza nesse período, certo? Na época do feudalismo, era quem tinha mais terras mais produtivas, quem tinha um feudo mais organizado que ia dominar. Na época do capitalismo comercial, é quem domina o comércio. Então, eu começo a expandir o meu comércio para quê? Para eu dominar o mundo. Eu quero dominar o mundo. Todo mundo quer dominar o mundo. Eu quero dominar o mundo. Não vou conseguir, mas eu queria. Enfim. Então, a gente tem, a partir dessas noções, um processo de colonialismo e de imperialismo, que vai se diferenciar pelos períodos em que ocorreram. Beleza. Século XV, século XVIII. Revolução Industrial. Aquilo que eu falei. Vocês sempre vão esbarrar nisso. A Revolução Industrial, ela vai intensificar a busca por diversificação de mão de obra e matéria-prima. Por quê? Porque eu vou conseguir produzir mais, né? Eu vou ter máquinas agora, então eu preciso produzir mais. Eu vou conseguir produzir mais. Eu preciso? Não. Eu vou conseguir produzir mais, porque eu tenho máquinas. Se eu vou produzir mais, eu preciso de mais matéria-prima. Para eu conseguir mais matéria-prima, eu preciso ir a outros lugares. Eu preciso ir a lugares mais longe. Eu preciso melhorar os meus meios de transporte. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero ser o país mais industrializado do mundo. Por que eu quero ser o país mais industrializado do mundo? Porque não adianta eu dominar o comércio se eu não produzir minhas mercadorias. Eu não posso continuar mais com o meu pensamento de capitalismo comercial. Eu não posso continuar pensando que eu tenho que dominar as rotas marítimas. Que se dane rota marítima. O mundo não tem mercadoria, o mundo não tem linha de trem, rede ferroviária, linha de trem nisso.
o mundo não tem rede ferroviária, o mundo não tem máquinas a vapor, o mundo não tem isso ainda. Eu preciso fabricar para dominar o mundo. Então, as potências europeias, que já eram ricas por causa da dominação comercial, eles começam a se desenvolver através de uma dominação industrial. Então, olha só, o que o comércio tem a ver com isso tudo? Eu preciso fabricar, eu preciso vender. Para eu vender, eu tenho que fabricar. Muito bem, então eu vou dominar a indústria para depois eu dominar o comércio. Beleza. Aí eu começo a criar aquela relação maldita, que é quando eu tenho países produzindo produtos de matéria-prima e minérios, recursos minerais, e outros países produzindo produtos industrializados. Muito bem. Eu vou fazer o meu indústria se expandir, eu vou criar relações mais complexas. Por quê? Porque eu vou desenvolver técnicas no meu país para eu fabricar mais produtos para eu vender para outro país que tem um desenvolvimento menor. Por que eu vou fazer isso? Porque o meu produto vale mais dinheiro e o produto do outro vale menos dinheiro. Muito bem. Dentro da nossa perspectiva... Oi? Alguém quer falar? Não? Dentro dessa perspectiva histórica, o que a gente vai ter? A gente vai ter os países que dominavam o capitalismo comercial, dominando o capitalismo industrial com o incremento dos Estados Unidos, que vai tornar-se independente da Inglaterra e vai se desenvolver na segunda Revolução Industrial. A gente vai ter, no início do século XX, as duas primeiras guerras mundiais. Essas duas primeiras guerras mundiais é um baque violento para as potências europeias. Por quê? Porque apesar de outros países terem se envolvido, os Estados Unidos, o Japão, os países mais prejudicados com a guerra foram os países europeus, que a guerra vai acontecer na Europa. Então, ao fim da Segunda Guerra Mundial, a gente tem um contexto econômico e um contexto político. A gente tem um contexto econômico em que os países europeus eram desenvolvidos, mas estavam fragilizados por causa da destruição provocada pela guerra. E a gente tem Estados Unidos como uma potência econômica e a União Soviética como uma potência econômica. A União Soviética tinha muito dinheiro e era muito desenvolvida ao fim da Segunda Guerra Mundial, acredite se quiser. Só que o pensamento político de União Soviética e Estados Unidos são opostos. Capitalismo e socialismo, isso vocês sabem. A forma de organizar a economia do socialista era uma economia planificada, com tudo controlado pelo Estado. Os Estados Unidos tinham uma economia de mercado, com livre concorrência, empresas privadas. Muito bem. Essa oposição de um ao outro vai criar um mundo bipolar. Muito bem. Esse mundo bipolar vai criar um desenvolvimento desigual entre esses dois mundos. O mundo que estava do lado capitalista vai se desenvolver muito mais, principalmente nos quesitos de meios de transporte e de comunicação. Então, a gente vai ter surgindo, após a Segunda Guerra Mundial, uma revolução nos meios de transporte e comunicação. A gente vai ter o surgimento da informática, que antes era criada para fins militares, começa a ser difundido para as pessoas, e esses fins militares, esse meio de comunicação inovador, ele vai transformar o mundo em um novo mundo. Ele vai transformar o mundo em um novo espaço. Aí a gente tem aqui o Milton Santos definindo esse espaço como meio técnico, científico e informacional. A gente tem um meio onde que a ciência, o conhecimento, ele é usado dentro do processo produtivo, e esse processo produtivo é guiado, né, o processo produtivo técnico, e esse processo produtivo ele é guiado pelo desenvolvimento dos meios de comunicação e de informação. Como assim, professor? A partir da Segunda Guerra, eu tenho que fazer a pergunta e eu mesmo responder. A partir da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo ele baixa aquela poeirinha das duas guerras e começa a se reorganizar. Só que agora você tem um mundo já moderno. Vocês estudaram isso, lá sobre os meios de transporte. Após a Segunda Guerra Mundial, você já tem um desenvolvimento de meios de transporte muito maior. Você vai ter agora um desenvolvimento de meios de comunicação muito maior. Então, o mundo ele vai se organizar dentro dessa perspectiva. Então, eu vou poder fabricar, por exemplo, um produto no Japão e fazer com que esse produto chegue facilmente aos Estados Unidos. Eu vou conseguir dinamizar o meu comércio baseado nesses desenvolvimentos
dos meios de comunicação e transporte, certo? Eles também vão revolucionar os meios de produção, que vai fazer com que os produtos sejam produzidos em vários lugares do mundo, é uma parte desse meio técnico-científico informacional, e a partir dessa fabricação de produtos em várias partes do mundo, eu tenho uma redução do preço final deles, que vai fazer com que eu consiga vender facilmente em qualquer lugar do mundo. Eu acho que vocês vão entender isso mais um pouquinho na frente, se não entenderam, né? Continuando a nossa perspectiva histórica, né, de tempo aí, a gente vai ter, no início do século XXI, agora nos anos 2000, um efeito dessa fase de integração global. Essa fase de integração, onde eu fabrico um produto na China, é assim, ó, porque o meio técnico científico informacional vai funcionar assim. Eu tenho um mundo integrado de tal forma que eu desenvolvo um produto nos Estados Unidos, na Califórnia, eu fabrico um produto na China, eu monto esse produto na China e mando para as pessoas usarem no Brasil. Por que eu faço isso? Porque eu posso fazer, eu tenho condição de fazer. Eu tenho meio de transporte, eu tenho meio de comunicação, eu tenho um sistema informatizado, eu tenho condições de fazer isso. Ponto. Então, eu tenho um mundo extremamente integrado. Beleza. Quais são as consequências disso? A gente tem aqui, além da crise do petróleo aqui atrás, né, a crise do petróleo não tem muita relação com o fato do mundo estar integrado. Ela tem mais relação com o petróleo, tá? Essa crise de 80 citada aqui. E depois vocês vão estudar em algum momento da vida de vocês, se vocês já não estudaram. A crise de 2008, não. A crise de 2008, ela é mais contundente, ela é mais direta, a relação entre a crise e os meios, a integração do mundo aqui. O que acontece em 2008? Os Estados Unidos vai entrar em uma crise financeira gigante, né? Principalmente por causa dos empréstimos imobiliários, enfim. Mas o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que o mundo está conectado de tal forma que uma crise que aconteceu nos Estados Unidos vai diminuir o poder de compra de praticamente o mundo inteiro. Quando as pessoas descobrem que o dólar que ela tem não vale tanto quando ela pensava que tinha, isso vai afetar o mundo inteiro. Então, isso é um efeito da nossa integração econômica. Agora, um efeito que o livro não previa é que a gente hoje estaria trabalhando esse conteúdo dessa forma que a gente está. Por que a gente está trabalhando isso da forma que a gente está? Porque o vírus começou lá na China e se propagou pelo mundo inteiro. Por que se propagou pelo mundo inteiro? Porque o mundo está interligado, o mundo está conectado, né? É possível que a gente já, por exemplo, a peste negra na Europa, né? Dificilmente já chegou no Brasil, né? Eu não sei se tem relatos que de alguma forma chegou em outro lugar do mundo que não fosse na Europa. Agora você tem um vírus que sai lá na China e espalha pelo mundo inteiro. Não estou pondo culpa no chinês, estou só fazendo uma analogia. Você tem um vírus que está na China e espalha no mundo inteiro por conta da nossa conectividade global aí. Mas e o comércio? O fato de o mundo inteiro estar parado, essa crise que vocês estão vendo aqui de 2008, aqui, ó, o mundo vinha com a economia crescendo, as exportações do mundo. Se o mundo está exportando mais, quer dizer que a gente está vendendo mais, quer dizer que está produzindo mais, as pessoas estão comprando mais. Então, quer dizer que a gente está numa ascensão econômica pelo mundo. Quando chega em 2008, essa ascensão nossa leva um chute para baixo. Por quê? Porque os Estados Unidos entrou em crise. Aí, depois dos Estados Unidos entrar em crise, a Europa também descobriu que entrou em crise também. Então, você tem uma onda de crises econômicas por todo o globo. Na verdade, a onda de crise não foi por todo o globo. Ela foi em alguns países. Ela se espalhou pelo globo por conta da nossa conectividade, né? Então, aqui, por final, essa crise levou uma queda do montante de mercado, valores comercializados no mundo. Só não foi pior, porque aqui, a partir de 2010, aqui você vai ter os países emergentes com economias crescendo, porque isso aqui é uma média, né? Então, alguns países desenvolvidos vai ter um tombo na economia, países emergentes, menos a Rússia, que ainda estava em crise, vai ter um crescimento relativamente grande, que vai diminuir o rombo nas exportações globais aí. Acho que acabou. Vou fazer um resumo desse contexto histórico, galera. Você tem um comércio que ele começa de maneira mais intensa lá depois do fim do sistema feudal ali, do século XII na Europa. Esse comércio vai expandir. A gente vai falar do contexto europeu, porque é de onde a nossa civilização tem mais heranças, né, culturais. Esse comércio vai expandir pela Europa, vai surgir as grandes cidades, e posteriormente se intensifica o processo de comercialização do capitalismo comercial. Depois a gente tem um processo da Revolução Industrial, com as máquinas a vapor, que vai acelerar a dinâmica global,
que vai, por sua vez, acelerar o processo de comercialização pelo mundo inteiro. Bom, quando a gente tem as duas guerras mundiais, que vai abalar o mundo, que vai reorganizar o mundo, a gente vai ter as duas guerras mundiais, vai abalar o mundo e reorganizar o mundo. Pós Segunda Guerra Mundial, a gente tem Estados Unidos e União Soviética com sistemas opostos, dividindo o mundo em capitalismo e socialismo. O lado capitalista é um lado de atividades econômicas mais dinâmicas, que vai proporcionar o desenvolvimento e a difusão dos meios de comunicação, né? Vai popularizar a internet, popularizar o telefone e vai desenvolver os meios de transporte aí. Então, uma frasezinha no final dessa parte aqui, ó, que eu esqueci de comentar. O comércio internacional, ao mesmo tempo que contribuía para o mundo essencialmente dinâmico, também se beneficia e se expandia mais e mais. Então, a gente tem um mundo dinâmico, porque vai financiar, vai propiciar o desenvolvimento do comércio, e o comércio vai propiciar esse dinamismo do mundo. De maneira resumida, tudo é por interesse econômico. Eu sempre falo assim, se a gente tem um celular na mão, com internet bem acessível, é porque alguém quer que a gente tenha isso, porque alguém vai ganhar dinheiro porque a gente tem isso, certo? Então, esse dinamismo comercial ele vai existir porque isso vai gerar um poder comercial para alguém. Por que a gente usa o WhatsApp e não paga nada? Alguém já pensou nisso? Cadê vocês? Cadê todo mundo? Cara, não tem ninguém aqui mais. Nem o Manuel ficou hoje. Por que a gente usa o WhatsApp e não paga nada, galera? Não, ninguém pensou. Tem alguém? Oi. O que você falou, professor? Buongiorno. Não, peraí. O que eu falei? Eu tô falando aqui tem meia hora. Você me pergunta agora o que eu falei? Não, você perguntou alguma coisa e agora? Por que a gente usa o WhatsApp e não paga nada? O Facebook, o Instagram. Por causa das propagandas? Também. A questão é assim, a gente tem um mundo dinâmico, porque esse mundo dinâmico ele vai gerar riquezas para quem está propiciando esse dinamismo global, né? Então, a gente tem o mundo dinâmico por causa da internet, por causa dos meios de comunicação. Só que esse dinamismo, ele vai gerar lucro, ele vai gerar renda, ele vai gerar dinheiro. Então, os grandes conglomerados e os interessadores do comércio global, eles vão propiciar e financiar esse dinamismo porque vai criar um círculo virtuoso. Então, a partir, por exemplo, do desenvolvimento do meio de comunicação, a gente tem um comércio virtual no mundo. Né? Quando eu estava lendo isso aqui, marcando isso aqui, eu falei, rapaz, quando que a pessoa que escreveu isso e que organizou o livro, quando que ela ia imaginar que hoje a gente está vivendo um mundo 90% dependente das atividades virtuais hoje? Aqui está falando do comércio. Hoje a nossa vida, 90% dela está girando em torno das relações virtuais, né? Hoje, especificamente, por causa do Covid. Fora do Covid, a gente tem 70% das nossas vidas girando em torno disso. Então, mas por que isso existe? Porque é melhor para o comércio. O comércio é a atividade mais importante no final das contas, porque é o comércio que vai gerar a troca de riquezas. Não é assim? Então, se eu tenho um dinamismo que vai melhorar o meu comércio, eu vou fazer ele funcionar. Então, por que a internet há 10, 15 anos atrás era muito caro e hoje é muito barato? Porque é melhor a internet ser barata e muita gente usar e eu ganhar dinheiro a partir do uso da internet pelas pessoas do que eu querer ganhar dinheiro com a internet necessariamente. Se vocês perguntarem para o pai de vocês, o avô, eles vão falar que lá no início do uso da internet pela população era muito caro. Era muito caro você ter internet. Hoje é muito barato. Em cidades mais globalizadas, em cidades tipo Nova York, tipo Seul, na Coreia do Sul, você vai ter áreas imensas que ninguém paga para usar a internet. Por quê? Porque essas pessoas usarem a internet vai fazer com que outras pessoas ganhem dinheiro com outra coisa, não necessariamente com a venda da internet, mas a venda pela internet. Seja venda de aplicativos, seja venda de produtos,
seja qualquer tipo de venda, mas o fato das pessoas estarem se comunicando, você vai expandir, você vai criar uma nova forma de economia, que no caso do textozinho aqui está citando como cybereconomia, economia que gira pelos meios de comunicação, pela internet. Tranquilo? Acabou nossa aula. Tem que passar rapidinho. Alguma dúvida, galera? Alguma dúvida? Oi? Ó, eu vou pedir tio Danilo para ligar para todo mundo, hein? Tem que ligar a câmera, tá? Isso não vale, não. Eu fico falando sozinho. Eu fico falando sozinho. Eu falo 2 horas, mas a Clara vira pra mim e fala assim, você falou o quê? Eu tô rouco. Não, olha só, ele tá colocando palavras na minha boca. Eu não disse isso. Eu pedi para você repetir a última pergunta. Não, isso tá gravado. Você falou assim, você falou o quê, professor? Eu falei, caralho. Não, professor, eu não tenho câmera, então eu não posso comprar. Você tá perdoado. Compra uma, então. Ah, qual foi? Minha padaria não tá rendendo tanto assim, não. Como é que é? Usa o celular, ué. Você não tem celular, não? Tem celular, não? Eu tenho, celular, só que o meu PC é melhor. Não, voz e Que volta é essa, cara? voz. O que tá acontecendo? Do nada, Daniel tomou hormônio, né? Desculpa, gente. Uma bomba. Isso aí tem mais bomba que Daniel? a Síria. Que isso, cara? Tá falando dentro de um balde? Sim. Tá dentro de um Mas balde. até que Nossa, Matheus, sua voz tá tão maravilhosa. Galera, faz as marcações no livro aí. Na próxima aula a gente continua, tá? Beleza, Ô, professor. Clécio. Eu. Vai, Corinthians. Hã? Oi? Vai, Corinthians. Menos 3 pontos. Galera, beijo. Até semana que vem, tá? Valeu, semana que professor. vem, tá? Eu não vou dar aula se não ligar a câmera semana que vem, não. Eu me recuso. Vai comprar uma câmera, Daniel. Vai, põe no celular aí, ó. Se vira aí, ó. Baixa tá bom. Tchau. Falou.